É interessante porque toda semana a gente tem discutido aqui no Bom para Todos essa questão da democracia e dos ataques às instituições democráticas. E toda semana tem vazamento novo que, de alguma forma, é uma afronta a essas instituições. Não é de se esperar que o STF se posicione de uma forma mais contundente, como você mesmo disse no bloco anterior. Como também parece não ser de se esperar que o governo se manifeste de alguma maneira, porque tudo isso acontece e o governo continua ali intacto, não afasta ministro, não toma nenhuma atitude. É isso que tem acontecido? Veja, um dos pontos essenciais da ética é a questão da medida, como também da sociologia, da política, etc. E a medida, ela tem que ser a mais prudente possível. Ora, quando se falava sobre a transparência internacional, é um ponto que eu tenho questionado muito, né? Essa medida que é utilizada pela Transparência Internacional para definir o corruptômetro do mundo. E uma das coisas que eu gosto de escandalizar, né, é que quando vem aquele ranking anual, né, aparece a Suíça como um dos primeiros lugares de não corrupção, aparece a Suécia, etc. E aí vem aquela história dos seus colegas jornalistas, não, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Eu digo, eu acho que está errado. Um dos países mais corruptos do mundo chama-se Suíça, porque é na Suíça que tem a lavagem de dinheiro mais desbragada, a venda de arma ilegal mais desbragada, a passagem de tráfico de pessoas mais desbragada, etc. E, por favor, não me contem a historinha de que o povo suíço não sabe disso. Porque é um país pequeno e todo mundo sabe o que se passa ali dentro. Portanto, e um colega seu um dia me disse, professor, segundo a Transparência Internacional, o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Eu disse, não, escuta, eu estou aqui com um relatório de uma licitação fraudulenta numa prefeitura da Suécia. Então, por favor, né, vamos devagar com essa questão. Quer dizer, a medida ela tem que ser muito bem pensada. E no caso da Transparência Internacional, a medida é uma medida moralista, uma medida pequena. É uma medida que leva em conta apenas alguns dados e ignora todo o resto, né? Então, me parece que é preciso tomar muito cuidado com esses rankings internacionais, né? E a atividade dessas organizações, né? Quando você levanta o interesse que elas têm em termos internacionais, você vê efetivamente a que elas estão servindo e para que servem isso, né? Por exemplo, só um pequeno detalhe, a questão que é a nossa, da universidade. Sempre que eu vejo esses rankings, né, de universidades do mundo, etc., eu me pergunto para que serve aquele tipo de classificação e aquela medida, né? Porque muitas vezes você elege como excelente uma universidade que tem determinados programas que servem a determinados governos em plano internacional, né? E aí você perdeu a ideia de universidade, etc. Então é isso que eu penso. Eu acho que nesse caso, particularmente, é gravíssimo, né? Embora não tenha tido a repercussão na opinião pública suficiente, é gravíssimo porque o que está sendo feito além de implementar aqui no Brasil uma guerra civil, porque é isso que nós estamos enfrentando, né? Não uma guerra civil armada, mas uma guerra civil de espíritos, né? Essa onda de ódio, essa onda de moralismo que ressuscitou a partir desses últimos momentos da Lava Jato, e você cria essa situação de instabilidade. Hoje mesmo a Folha deu a notícia da Datafolha dizendo que o país se mostrou dividido. Sim, isso é tarefa de quem está querendo quebrar a paz interna do país. E o corolário, infelizmente, é aquele. Quando você tem um país dividido, quando você não tem possibilidade de diálogo interno, ou você parte para a guerra civil, ou você parte para a intervenção das Forças Armadas, coisa que está prevista na Constituição brasileira, infelizmente. Sim. Falando, já que você trouxe essa questão da Datafolha, eu queria repercutir com a Carla um dado, porque
Primeiro que Bolsonaro segue com essa base de 33%, né, que foi o mesmo que apareceu na pesquisa anterior. Então, ele tem essa base fixa que parece que não se move, dos 30%. E daí tem um dado interessante que fala assim, olha, os que ganham de 5 a 10 salários mínimos expressaram uma visão mais crítica, enquanto quem ganha mais do que 10 salários mínimos, nesse segmento, ampliou a aprovação. Então, olha só, nesse primeiro time, de 5 a 10 salários mínimos, a gestão foi taxada como ótimo ou boa, antes por 43%, agora recuou para 37%. Já quem ganha mais de 10 salários mínimos, a primeira pesquisa, eles achavam bom ou ótimo governo, 41%. E agora isso aumentou para 52%. Como que a gente pode analisar, então, essa elite econômica que aprova ainda mais o governo Bolsonaro, então, enquanto tem essa faixa de classe média, que a tendência é a diminuir essa aprovação. Como analisar isso? Olha, eu acho que de forma bem rápida e bem sucinta, quer dizer, era de se esperar, né? Que entre as classes mais desprivilegiadas, as classes mais exploradas, essa rejeição ao governo aumentasse, tendo em vista que o emprego não apareceu, o custo de vida está absurdamente alto, sabe, da passagem de ônibus ao quilo do tomate, isso não para de subir, quer dizer, uma ideia de fla-flu que a gente teve na época da eleição, mesmo entre, né, as pessoas menos privilegiadas, bom, acabou de vez, enfim, a gente está vendo, né, mesmo pelas vaias, etc., ontem no Maracanã, sim, que tem aumentado a rejeição nessa classe. Em relação à classe média aumentar, eu acho que tem o reforço das pautas moralistas, homofóbicas, machistas, racistas de todo tipo, xenófobas, incluindo aí toda a questão da Venezuela, só para dar um pitaco em relação a essa questão. Quer dizer, quem que escolhe uma pessoa como aquela para ser ministro, para ser o chefe do Itamaraty? O que se tem feito em relação na mídia mainstream, em relação ao que é a Venezuela e o Maduro como um demônio? Sim, dizer, uma notícia como essa passa pelo noticiário e as pessoas falam, olha, que maravilha, até nisso o Moro é bacana, porque ele também está querendo derrubar aquele demônio do Maduro, sim, né? Então, a classe média alta aumentar enfim, a aceitação, enfim, a aprovação do governo Bolsonaro, eu acho que tem a ver principalmente com o reforço, né, nas pautas homofóbicas, machistas, xenofóbicas, o discurso de ódio, enfim, tudo isso que acaba, né, na hora que o bicho pega, vamos dizer, na hora que você começa a aparecer esse tipo de notícia mais escandalosa em relação, seja aos juízes, seja, enfim, aos vazamentos, etc., o Bolsonaro faz essas declarações horrorosas em relação a toda a pauta preconceituosa, etc., e aí fica todo mundo, de novo, debatendo em relação a essa questão, e essa classe média branca mais amoralista, enfim, aquela que tem aberrações cognitivas, como diria a Marilena Chauí, né? Vai aprovando cada vez mais, né? Então, eu espero que na próxima pesquisa esse número, né, aumente de sim, pessoas que rejeitem, né, entre as classes D, E, né, C, enfim, que aumente ainda mais a rejeição em relação ao governo Bolsonaro. Vocês acham que essa base dos 30% tende a mudar ou ele vai continuar com essa base, independente do desemprego se aprofundar, de reforma da Previdência passar ou não passar? Vocês acham que ele segura essa base de 30%, que é essa base que o elegeu? Olha, na verdade, eu vou fazer como professora, eu vou rezar para as deusas para isso diminuir. Sim. Né? Mas eu acho impressionante como esses 33%, sabe esse número cabalístico, esse 33%, né, que não muda? Sim. Né? Eu acho que, acho que tem que esperar um pouco, ver, não é? Essa questão da reforma da Previdência, quando efetivamente as pessoas perceberem do que se trata, como que isso vai afetar a vida
Mas talvez seja tarde demais, né? Talvez seja tarde demais para todo mundo e, enfim, talvez esse número se modifique. Né? Olha, eu acho que é um problema dos pensamentos progressistas em geral, depois do término das grandes ortodoxias marxistas, ter jogado na gaveta a doutrina da luta das classes. Você incorporou uma série de coisas mais modernas, mais ligadas à progressão tecnológica do Ocidente, aos costumes, etc. Mas, de certo modo, as pesquisas na área de ciências humanas e tal deram cada vez menor ênfase a essa questão da luta das classes. E, nesse caso, é típico. Né? Veja, você tem algo que ocorreu na pré-Alemanha nazista, no fascismo, aqui no Brasil, etc., que é o seguinte: quando você tem uma criação de um imenso exército de reserva, sem formação técnica e condenado à morte, e vários colegas seus me criticam porque eu digo que é um genocídio programado, né? Você tem essa produção, então, desse exército de reserva imenso. Sobra o quê? Sobra aqueles que estão mais próximos do capital, são a classe média, que tem um pouquinho mais de acesso aos lucros, a oferir os lucros do capital, e você tem aqueles que dependem do seu trabalho. E esses que dependem do seu trabalho estão ameaçados de serem jogados no exército de reserva. Então, eles estão percebendo, mais ou menos assim, quando você tem um anúncio de um terremoto, os passarinhos, eles se calam, né? Eles percebem a coisa antes dos humanos. Então, é isso que está acontecendo. Você tem uma super concentração de renda, você tem uma super exploração do aparelho de Estado, né? Veja, a última notícia engraçadinha do Guedes é que ele vai tirar dessa classe média o desconto do imposto de renda de saúde, educação, etc. Quer dizer, isso está, então, afastando esse setor da classe média da possibilidade de oferir parte minúscula do lucro. Né? Então, eles sabem que não há como apostar nesse governo. E eles apostaram pesadamente e em 6 meses eles estão perdendo a sua esperança. Né? Então, acho que essa questão da luta de classes, acho que nós precisamos voltar a discutir na academia e na vida política. Eu concordo 100%, é isso mesmo. Eu ainda estava falando com um aluno meu essa semana e com um amigo meu também, quando aparecem essas notícias. O país está dividido, o país está polarizado. A única resposta possível é dizer sim. É a luta de classes.